Olá, eu sou Silas Barbosa Dias. Estamos começando uma aventura teológica fascinante. Eu tenho sido professor de teologia sistemática por mais ou menos 45 anos. É alegria, né? Porque eu descobri algo na minha vida. Nada me rejuvenesce mais do que a teologia. Lendo Moltmann, né? Eu estou aqui cercado de livros teológicos. Eu sou uma ilha de livros teológicos. E me fascina a teologia. A teologia me encanta porque eu creio que teologia é paixão. Primeiro, paixão por Deus. E segundo, paixão pela vida. Eu tive o privilégio, na minha juventude, de ouvir Jürgen Moltmann, em São Paulo, quando ele veio pela primeira vez ao Brasil. E o tema dele foi paixão pela vida. Até hoje eu guardo aquelas palestras. E eu gostaria de passar aqui com você paixão pela vida de Moltmann, dialogar com Moltmann. A minha vida teológica, ela fez com que eu mergulhasse em teólogos fascinantes. E o meu referencial são os grandes teólogos do século XX, mas eu dialogo com todos os teólogos da Reforma e eu gosto demais dos pais da igreja. Estudar os pais da igreja em conexão com os reformadores, em conexão com a categoria bíblica e em conexão com os grandes teólogos do século XX e aqueles que estão ainda fluindo neste momento. O mundo atual exige que nós mergulhemos mais na teologia. Se você me pedisse uma definição que é teologia, assim, de chofre, eu diria, teologia é a fé com os olhos abertos. Eu preciso concordar com Martinho Lutero. Teologia é a gramática do Espírito Santo. No meu livro Introdução à Teologia, eu escrevi uma frase que ela me acompanha. Quando a nossa paixão por Deus seduz a nossa razão, é que nasce a teologia. A teologia é feita por homens e mulheres apaixonados pelo Deus vivo. Teologia é paixão pela vida. Teologia é paixão por Deus. Teologia tem a ver com este ser humano, plenamente humano, um pouco mais do que humano, não, plenamente humano. No mundo que está se desumanizando, no mundo que está sob o impacto do demônico, como disse um teólogo chamado Paul Tillich. O mundo que perdeu a razão de ser, uma sociedade em que está dia após dia num caos. Eu vou dizer a você algo que aprendi com Edgar Morin, o grande pensador da teoria complexa. Tudo que não regenera, degenera. Eu quero convidar você para uma caminhada teológica. Hoje é uma introdução geral a tudo, mas eu quero postar aqui um diálogo teológico e também temas teológicos e quero que você também compartilhe isso com outros e dê sugestões, temas que você gostaria que nós abordássemos. Eu não sei tudo, mas eu posso compartilhar o que Deus tem me dado pela sua palavra e o mundo acadêmico tem me dado o privilégio de ver, de estudar e de fazer. Eu tenho feito palestras em muitos lugares do mundo, em quase todos os continentes. Estive na Ásia, na Coreia, falando em congressos. Tive o privilégio de falar em Israel, e nos Estados Unidos, na Europa muito mais, na África em alguns países. Então é um privilégio eu poder compartilhar, poder caminhar junto e poder dizer, puxa,
podemos fazer algo melhor. Eu tenho uma formação, eu tenho um mestrado em teologia ligada à ética e à realidade do século XXI na Universidade de Genebra, onde eu estudei uma teologia com amplitude de visão fabulosa em termos das estruturas sociais, né? Depois eu fui trabalhando dando aula de teologia, né, desde 1984, mas logo depois, esse tempo agora, esse século, eu estive na Holanda. Uma coisa que eu desejava sempre era mergulhar numa casa de uma teologia reformada. Eu queria ver de perto como pensava, como se estrutura os grandes teólogos sistemáticos. Principalmente me admirava sempre a estrutura do pensamento holandês em termos de teologia. E a graça divina me proporcionou uma bolsa de estudo e eu fui para a Holanda e terminei o meu PhD em teologia como sabedoria. Defendi uma tese: teologia é sabedoria, acima de tudo, porque é a sabedoria implantada do coração de Deus para o mundo que tem se caducidado, né? O mundo que está ficando caduco, né? Gente, eu creio que a única esperança para o planeta, para o mundo, para o ser humano é Cristo. Cristo é o ponto ômega de toda a realidade da vida e toda a realidade do ser. Então, meu convite a você, nessa primeira introdução, eu quero começar a conversar um pouco com vocês o que você está vendo aqui, introdução aos estudos teológicos. Vamos conversar, vamos trabalhar, vamos avançar, vamos perguntar, afinal, o que é viver. Sim, eu acho que eu dei uma visão geral e com o tempo a gente vai conversando e a gente vai aprofundando. Você vai me conhecendo e eu quero conhecer você também. Alguém me perguntou sempre o que é o estudo da teologia cristã. E eu vou responder o seguinte: teologia cristã é a atividade pela qual os cristãos refletem e expressam o que têm experimentado e crido. Isso é o que os teólogos respondem. É também o esforço para dizer como chegaram naquelas convicções. E por que fizeram isso? Por que eles concluíram o que concluíram? Por que eles chegaram onde chegaram? Então, é uma paixão pelo conhecer a Deus. Há uma frase de Agostinho muito interessante que define bem por que eu estudo teologia. Porque eu quero conhecer quem eu amo. Eu preciso conhecer quem eu amo. Eu desafio a você que você seja sempre um estudante de teologia. Eu quero dizer uma coisa para você que é para mim uma convicção. Teologia é tão fascinante que é o único estudo que nunca termina. Você pode se aposentar de tudo, mas não tem jeito de aposentar de teologia. Aliás, teologia, depois que você aposenta, que você lê mais, que estuda mais, que busca mais, porque é algo que encanta o coração e encanta a vida. E ecoa na eternidade. É o que Barth disse, né? Karl Barth diz que é o único estudo que é a mais preciosa, a mais bela de todas as ciências, porque afeta você de forma eterna. Ela chama você para a eternidade. Um ponto que eu quero colocar para você já nesse início é o seguinte: toda teologia é, em sua essência, cristológica. A teologia tem raízes cristológicas. Eu não tenho nenhuma dúvida de afirmar que Jesus Cristo é a compreensão da interpretação de toda a realidade da vida. Não compreender isso é não compreender a cristologia. Por quê? Porque tudo foi criado nele, tudo foi criado por ele e tudo foi criado para ele. A gente não precisa ser muito inteligente para entender que Cristo é a chave de compreensão de toda a realidade humana. Isso é bíblico, né? Não tem jeito de
de não entender isso, né? Cristo é a compreensão de toda a realidade humana. Cristo é o ponto ômega, ele é alfa e ômega, ele é princípio e fim, né? Talvez você vai encontrar teólogos que vivem no mundo da religiosidade, da filosofia da religião. Nada tem a ver com teologia cristã, com fé cristã. Fé cristã é Jesus Cristo é a compreensão de tudo. O próprio Cristo, no caminho de Emaús, ele dá uma aula para os discípulos de hermenêutica teológica. E ele faz o quê? Ele mostra que a única compreensão de todas as escrituras tem que ser feita a partir de Cristo. E a realidade tem que ser lida a partir do que as escrituras falam dele, que é Cristo. Eu sempre digo que a maior aula de teologia foi feita pelo ressuscitado para 2 alunos e foi uma teologia do caminho. Por quê? Porque a teologia se faz no caminho da vida. A teologia se faz na confrontação com a realidade da vida. A teologia se faz no meio das perguntas da vida. E aqueles dois estão perguntando, estão interpretando, eles têm uma hermenêutica errada, eles têm uma teologia do ontem, e Jesus tem uma teologia do agora, uma teologia da ressurreição, uma teologia da vida. Uma teologia que é uma paixão pelo futuro que está vindo e já chegou, está aqui, caminhando com vocês. Por isso que eu gosto de um livro de um professor fabuloso, né? Fabuloso, Santana, né? Que coisa maravilhosa, pelas trilhas do mundo. Olha só que tremendo. Pelas trilhas do mundo, a caminho do reino. Preciso qualquer hora achar esse livro aqui para vocês verem que coisa fabulosa, né? E é tremendo, né? Então, é isso. Pelas trilhas do mundo, a caminho do reino. Isso que é teologia. A teologia se faz com esta paixão. A paixão por agora, ou a paixão pelo amanhã, a paixão pelo futuro que está vindo, mas uma consideração valiosa do passado. Por isso que ela é memória, mas ela é também profecia, e ela é também comunhão. Então a teologia trabalha nesse tripé permanente de memória, de profecia, né, e de comunhão, né, a realidade do presente, a realidade da vida. A teologia, em essência, é cristológica em suas raízes e eclesial em sua expansão. Então, assim nós definimos o fundamento central do caráter e do coração da teologia. Meu orientador, Abraham van de Beek, né, do doutorado, ele tem um livro incrível em inglês, em holandês e em inglês, chamado Cristologia, o coração da teologia. Chama Jesus é Senhor. Eu estava citando agora o Santana, que é o Júlio de Santana, né? Júlio de Santana foi meu orientador no mestrado em Genebra. Uau! Vocês imaginam o que é fazer uma tese com Júlio de Santana, né? Mas eu vou dizer para vocês, valeu a pena, né? A mesma coisa com Abraham van de Beek. E De Wirth também junto, né? E o pessoal incrível, né? Como que eu aprendi com esse pessoal todo da Holanda. Bem, o que eu tenho mais a dizer aqui nessa planilha? Assim definimos o fundamento central da teologia. Bem como suas possibilidades. A teologia tem possibilidades de inserção na sociedade contemporânea e precisa.
ela precisa dar respostas às perguntas de hoje. O maior problema que eu vejo da teologia é quando a teologia, os teólogos, os professores de teologia, eles se especializam em dar perguntas, respostas a perguntas que ninguém fez e está fazendo mais, e espero que jamais sejam feitas. E muitas delas a gente nem entende por que foram. E nós precisamos responder às perguntas atuais do mundo atual. Teologia, ela é essa conexão, né? E é Paul Tillich que fala sobre essa teologia da correlação. Nós temos que ter uma correlação entre as perguntas e a resposta. O mundo pergunta, a Bíblia tem a resposta. Só que a Bíblia, e aí entra o que eu chamo do dialógico na teologia, aprendendo com Edgar Morin, que a gente aprofunda as perguntas e aprofunda as respostas. E quanto mais profundas as perguntas, novas respostas virão, e novas respostas exigirão novas perguntas, e assim nós avançamos teologicamente. Isso é teologia cristã. Há um teólogo chamado Casales, que ele escreveu um belíssimo livro dizendo que as coisas boas não caem do céu. Esse livro existe em espanhol, escrito em francês, mas existe em espanhol. Las coisas buenas não caem del cielo. As coisas boas não caem do céu. As coisas boas têm que ser construídas. Então ele coloca a necessidade de uma teologia que venha ao encontro da vida, né? Então eu estou de acordo com Casales, para quem a teologia poderia ser identificada sempre como um esforço metodológico e vontade profética. Nós precisamos ter um método em teologia, e metodologia teológica é fundamental. Quando eu comecei meu trabalho em teologia, eu fui agraciado pela companhia de um teólogo que eu ainda o honro como um dos maiores teólogos que eu vi na Terra, né? Eu vou dizer para vocês com seriedade, no nível dele, Antônio de Godoy Sobrinho, eu só encontrei na Holanda, só na Holanda. Eu não vi alguém ainda no nível dele em outros países. Isso é incrível. E ele sempre me dizia da importância do método. E a mentoria dele mudou a minha teologia, porque ele disse: a primeira coisa que você precisa é metodologia teológica. E nós criamos uma disciplina, e muitos alunos que estão comigo agora devem lembrar dessa disciplina. Vocês que assistiram, vou dizer para vocês, vocês tiveram um privilégio. E vocês devem a um homem chamado Antônio de Godoy Sobrinho. Sabe por quê? Porque metodologia teológica, para mim, foi uma das mais importantes disciplinas que eu vi num curso de teologia. Quero desafiar vocês que têm curso de teologia a coloquem uma disciplina chamada metodologia teológica. Isso alterou a minha visão. E eu vou dizer para vocês, de todos os alunos que eu tenho, aqueles que fizeram isso, são aqueles que eu tenho observado que eles não param de crescer, porque eles têm método de estudo, têm método de cabeça, e eles avançam sempre. Muitos outros ficam só com o diploma, mas não com a teologia. Metodologia teológica é fundamental. Foi daí que eu aprendi que um dos maiores mestres em teologia, em metodologia de toda a história, chama-se Bernard Lonergan. Lonergan, grave esse nome. Você que quer mergulhar em teologia, precisa de metodologia teológica com Bernard Lonergan. O livro dele, Método de Teologia, que já tem em português, deve ser lido muitas vezes. Enquanto você não entendê-lo, você não entendeu ainda o que é pensar teologicamente. Esforço teológico, né? Então, eu me lembro quando eu perguntei ao Antônio de Godoy Sobrinho, eu quero aprender mais método. Quem é que entende de método? Ele disse, Bernard Lonergan. Foi a primeira vez que eu vi essa palavra em 1985. Ouvi esse nome. Então, vou dizer o seguinte, a teologia é realmente algo profundo. Quem me apresentou Casales foi Júlio de Santana. Então, gente, a teologia ela é profética. Por que ela é profética? Porque ela é tarefa comprometida. A teologia é tarefa comprometida e é tarefa transformadora. Como toda e qualquer disciplina, não é
e não consegue ser neutra, e nem precisa sê-lo. A teologia vem ao encontro da vida nas estruturas da história. A única objetividade necessária, né, à atividade teológica é o compromisso. Preste atenção, é o compromisso. O compromisso. Este é o ponto que funciona como um código genético, né? Como um código genético. E é um código genético da tarefa teológica, né? Desse esforço metodológico, né? Deixa eu melhorar um pouco aqui, para você me ver mais de frente aqui, né? É a única objetividade, um ponto que funciona como um código genético, né? É objetividade, é compromisso. Este é o ponto que funciona como um código genético da tarefa teológica, essa objetividade, esse compromisso transformador. Então, um esforço metodológico em dizer a palavra de Deus em palavras contemporâneas e dizer em categorias e imagens de cada época. Preste atenção, categorias e imagens de cada época. Vou repetir de novo, porque isso, para mim, ela é uma chave. Vamos ver se eu consigo aqui fazer um risco em cima disso, porque daí fica melhor. Ó. Eu quero... É um esforço, veja, teologia é um esforço, é um esforço, vamos lá, deixa eu colocar, é um esforço metodológico, quero chamar atenção para este esforço metodológico, em dizer a palavra de Deus, aqui está o ponto fundamental, como falar a palavra de Deus em palavras contemporâneas. Veja, esse aqui é a chave da teologia. Essa é a compreensão primeira, para você entender. Espera um pouco, comecei a entender agora o que é pensar, o que é falar, o que é agir teologicamente. Né? Então é esse o esforço que nos leva à plenitude teológica. Dizer em categorias e imagens de cada época. De novo, ó, categorias. Quais são as categorias dessa época? Quando você chega às categorias de uma época e você consegue dizer as palavras nessa categoria, você está fazendo teologia. Jesus, ele consegue trabalhar a categoria de toda a leitura bíblica de forma cristológica no caminho de Emaús. Por quê? Ele consegue atualizar as escrituras para o caminho de Emaús. No caminho de Emaús, Jesus lança o método teológico, que é ler as escrituras ao encontro das dúvidas do caminho de Emaús. A gente fica pensando, você já pensou essa aula gravada? Para a gente começar a entender que aula que ele deu de 1h30, a maior aula teológica feita neste planeta Terra. Eu fico imaginando as partículas do oxigênio do ar recebendo, dizendo, estamos tendo uma aula teológica, o Senhor do universo, quem criou e para quem foi criado, todas as coisas, está dando uma aula de teologia. Tem grandeza maior que isso? Que privilégio daqueles 2 alunos presentes em sala de aula. Uma sala que se faz no caminho da vida para dizer para nós que a teologia é o confronto à realidade da história com o ser humano, o coração apaixonado na vida diante de perguntas concretas, e a verdadeira teologia faz arder o coração, e tem mais, a verdadeira teologia leva você para mudar rumos e caminhos. E a noite escura de Emaús é transformada em manhã gloriosa de ressurreição. A noite desaparece, o cansaço desaparece, eu quero o plano e o projeto do ressuscitado. E quando eles voltam, eles encontram de novo o ressuscitado na comunhão da igreja viva.
É isso que é teologia. Teologia é paixão. Teologia é a vida ao encontro da vida. Por isso que é resposta a cada época. É ler a fé cristã com suas implicações, desde uma prática comprometida, compromissada, uma prática da vida. A teologia se faz assim. Então, somos chamados nesse século a enfrentarmos a sociedade globalizante, a sociedade excludente. Como? Com uma metodologia teológica significante que busque reler o Evangelho e as tradições cristãs desde uma prática histórica. Para mim é fundamental os pais da igreja aí. Por quê? Porque os pais da igreja, nos primeiros séculos, diziam que a teologia possui duas perspectivas de visão. Uma para frente e outra para trás. Né? Anti-etro-oculata. Quer dizer, ela olha para frente e ela olha para trás. Né? É teologia anti-retro-oculata. Com um olhar para trás, enxergava o passado de onde irrompeu historicamente a presença reveladora, salvadora e restauradora de Deus. E olha os textos das Escrituras e olha para os grandes textos dos concílios eclesiásticos. Por quê? Porque os concílios eclesiásticos buscavam vida, buscavam resposta, buscavam paixão, buscavam alegria de existir. E olhando para frente, a teologia percebe o presente, percebe o agora, vai detectando os desafios da realidade sociocultural, e é desse espaço que ela deve buscar respostas, articular fé, articular fidelidade, ou, dizendo melhor, com fidelidade aos propósitos de Deus, ao supremo propósito de Deus, ela vai expandir caminhos de esperança, caminhos de vitória, caminhos... Eu vou usar uma expressão que é de Edgar Morin, arquipélagos de certeza no oceano de incertezas do mundo atual. A teologia é este buscar arquipélagos de certezas para o humano, para o ser humano de hoje. Eu estou convencido neste tempo que estamos vivendo, uma época de uma guerra mundial, de desafio, de dores, de depressões, de angústias. Gente, o ser humano está profundamente angustiado e deprimido. Nós precisamos dar uma resposta, e eu creio que nós temos uma resposta a partir da teologia, porque toda teologia é altamente terapêutica. Um filósofo americano escreveu que nós vivemos na era do terapêutico. Eu disse, é a nossa vez, teólogos e teólogas. A teologia é terapêutica, porque ela é a geografia do coração de Deus para a humanidade. É o Cristo vivo trafegando nas Judeias dos nossos corações, nos caminhos de Emaús, das nossas perguntas sem respostas, e ele vem ao nosso encontro, tirando a tristeza, o desânimo e o apatismo e o abandono e a resistência do ontem para um novo hoje e um novo amanhã. É isso que é teologia. Caminhos de esperança. Deixa eu passar um pouco alguns pontos aqui, mais rapidamente agora, etimologia e definições. Curiosamente, o termo teologia não se encontra nas Escrituras. Foram os gregos e não os apóstolos que cunharam o termo para designar o discurso que os poetas elaboravam com frequência para os deuses. Por isso, não deve surpreender-nos que Orfeu e Homero eram chamados de teólogos, né? Mas, de qualquer forma, era um clamor pela espiritualidade.
Barth faz uma crítica ao próprio nome teologia, né? Porque não tem jeito de ter uma logia nossa de Deus, né? Deus realmente que nos ensina. Um dos maiores professores que eu vi de teologia chamava-se Yoshikazu Taki. Ele dizia: você tem que ler as escrituras até que ela corrija o que você tem na cabeça. Teologia é ser corrigido por Deus. Não é tanto eu interpretar a Bíblia, mas a Bíblia me interpretar. Né? Consegue entender isso? Toda palavra paga tributo à sua etimologia, né? Então é possível libertar-se dela, mas sempre permanecerá resquício e marca da sua origem. Os genes do pai e da mãe perseguem o filho, já dizia um teólogo, mesmo quando esse grita sua independência. Então, a palavra teologia tem essa etimologia, mas é importante dizer que nós acunhamos agora e fazemos uma redenção dessa palavra. É uma reflexão a respeito da grandeza, da gloriosa realidade do Deus vivo. O termo teologia compõe-se etimologicamente de dois termos que ele definem: theos e logia, Deus, né? E essa ciência, essa reflexão. No centro está Deus, seu objeto principal. Qualquer reflexão teológica dessa logia, desse logos, dessa compreensão, refere-se de alguma maneira a Deus, ao determinar-se mais exatamente o estatuto teórico, vê-se há como tal referência se produz. Então, teologia tem a ver com logia. Depois eu quero aprofundar mais isso. Neste momento é mais para dar uma visão geral, com a palavra, com saber, né, com ciência. Esse colocar Deus no nosso discurso, essa compreensão do plano de Deus. Né? E, na verdade, a teologia é o estudar o que se falou de Deus, não é tanto estudar Deus, Deus não é objeto de estudo, né? Mas é o discurso sobre o falar de Deus nas escrituras, na vida, na teologia. Etimologicamente significa um discurso, um saber, uma palavra, uma ciência sobre, né? O que falamos sobre. Então, teologia é discurso concernente a Deus, concernente ao humano, concernente à vida, concernente ao planeta. Tem a ver com o sobrenatural, tem a ver com a religião também, né? Tem a ver com o divino, tem a ver com plano e propósito. Definições mais elaboradas são as seguintes, ó. Ernest Caron escreveu: a ciência de Deus segundo ele se revelou em sua palavra. Charles Hodge disse: a apresentação dos fatos da escritura em sua ordem e relação próprias. Paul Tillich disse: a interpretação metódica dos conteúdos da fé cristã. E Barth disse: dogmática é a ciência pela qual, né, a igreja, segundo o estado atual do seu conhecimento, quer dizer, onde a igreja está, expõe o conteúdo da sua mensagem de forma crítica, né, coloca de forma aqui tem um errinho, criticamente, isto é, avaliando-a ou avaliando o seu conceito, o seu conteúdo, por meio das escrituras e guiando-se por seus escritos confessionais. Essas definições representam diferentes enfoques do que é teologia e contêm elementos comuns e outros que são particulares de cada autor. De certo modo, podemos dizer que, a partir do momento em que começamos a refletir e a falar acerca de Deus, estamos realmente fazendo teologia. Que coisa fenomenal, você não acha? Que desafio e que convite maravilhoso para nós prosseguirmos no tema. Portanto, é importante que encaremos a tarefa teológica com a maior seriedade e precisão, pois se trata do estudo mais sublime a que alguém pode se dedicar. Creio nisso mesmo. Não há nada mais sublime do que a teologia. E o que a teologia tem a dizer
é a única esperança para o humano. Ainda que não duvidemos que Deus é a pessoa mais importante da teologia, não é menos certo que o ponto de partida da reflexão teológica muitas vezes é a existência histórica, concreta e às vezes trágica do ser humano que pensa. Teologia é olhos abertos, é fé com os olhos abertos. Nós temos que encarar isso com uma grandeza imensa e com uma possibilidade, eu diria, desafiadora. Por fim, um breve comentário sobre a definição de Paul Tillich, que define a teologia como a interpretação metódica dos conteúdos da fé. Se olharmos com atenção, veremos que a ênfase é colocada no método, que no caso dele é o da correlação. Você pode não concordar com ele, mas metodologicamente ele é preciso. A teologia, ela busca a resposta na revelação de Deus. Daniel Migliore, o grande professor de Princeton, ele disse: teologia não é uma simples repetição de doutrinas tradicionais, mas uma busca persistente da verdade que elas indicam e que expressam somente de forma parcial e fragmentária. Quer dizer, ela tem que ser humilde, porque ela não pretende dizer tudo, mas quer dizer o melhor possível sobre quem ela ama, o Deus vivo. Há um teólogo, Schiller Guthrie, que dizia: teologia é você estar sempre perguntando o que o Deus vivo, em que nós cremos e recebemos, está dizendo, fazendo e falando hoje, onde estamos vivendo. Como busca contínua, o espírito da teologia é interrogativo antes que doutrinário. Esse espírito pressupõe a disposição de questionar e de ser questionado. Não tenha medo de perguntar. Não tenha medo de responder. São as perguntas que fazem os mestres avançarem. Eu quero com isso declarar com você o privilégio de estarmos juntos. Acima de tudo, teologia é fé de olhos abertos. Que o Espírito Santo, que é o grande Espírito do Deus vivo, do Deus triuno, que trabalha em nós, através de nós e por meio de nós, e que ativa dons e ministérios, e que ativa os dons do conhecimento, os dons do saber, e é o único que pode fazer com que a gente possa saber com sabedoria, porque saber com sabedoria é saber com sabor, aprender com sabor, avançar com os sabores da realidade da vida e da realidade do reino de Deus. Teologia é a gramática do Espírito Santo, dizia Martinho Lutero. Bem, nessa caminhada aqui com vocês, eu quero convidar você a estar conosco sempre e semanalmente eu vou estar postando temas teológicos, abrindo possibilidades teológicas. Quero também abrir um braço para um caminho que eu tenho caminhado durante toda a minha vida, que é o terapêutico, que está se tornando cada vez mais com grupos até fora do Brasil em teopsicoterapia, né? Para ver como que a teologia vem ao encontro da vida nas necessidades humanas mais profundas. Eu creio que nós estamos sendo chamados a uma tomada de posição. E algo que eu gostaria de assinar sempre como assinava Schleiermacher. Qual que é? Estudante de teologia. Sempre eu serei um estudante de teologia. Teologia é algo fascinante.
tem me encantado nos últimos 50 anos e poderá ser uma caminhada. Comecei a ler o primeiro livro de teologia sistemática aos 17 anos e hoje estou mais apaixonado do que nunca. Toda honra e glória ao Deus vivo. Até a próxima aula. Compartilhe com quem você ama. Teologia é uma aventura para a qual eu chamo você. Até depois.